Sejam bem-vindos ao Música Musical. Hoje nós vamos contar a história do Tim Maia, conhecido como Síndico do Brasil. Tim Maia ele transcendeu as fronteiras do tempo, com a sua voz única, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Então hoje se preparem para vocês embarcar numa história tão louca quanto foi essa figura do Tim Maia, cheio de altos e baixos, em qualquer dos sentidos que você pode imaginar, cheio de reviravolta, várias histórias. Realmente foi uma figura muito importante para a música brasileira, e inclusive até hoje ele é ouvido, ele é venerado pelos amantes da música. Fique agora com a história do Tim Maia. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você conferir mais histórias como essa. Minha carreira dá segmento na música musical. Tim Maia, o pioneiro do soul brasileiro. Ele se destacou como um dos cantores mais talentosos do Brasil. E até hoje nenhum outro artista conseguiu se equiparar ao seu brilho musical. Mas sua jornada rumo ao estrelato não foi nada fácil. Nascido como Sebastião Rodrigues Maia, na cidade do Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1942, ele foi o 18º filho de seus pais, que tiveram um total de 19 filhos. A vida foi extremamente desafiadora para a família, tanto que desde a infância Tim começou a trabalhar ao lado de seu pai, entregando marmitas. Devido a essa experiência, ele ganhou o apelido de Tião Marmiteiro, que ele odiava e saía até na porrada com os moleques do bairro. A dificuldade persistiu e seu pai faleceu sem nunca ter conquistado uma casa própria. Tim deu início à sua carreira musical no grupo Tijucano do Ritmo e também atuando em uma igreja do seu bairro. Com 12 anos ele ganhou de presente de seu pai um violão. Em 1957 ele fundou o grupo vocal Os Sputniks, onde curiosamente o Roberto Carlos começou a sua carreira musical também, Foi o Tim Maia que deu essa oportunidade para o Roberto, e o Roberto sempre destacou isso. Segundo o Roberto Carlos, foi com o Tim Maia que aprendeu a batida de rock no violão. Eu lancei um rapaz que inclusive acho que ele vai fazer sucesso. Ele tem todo o jeito de fazer sucesso. O nome dele é Roberto Carlos. O sonho de Tim era conhecer os Estados Unidos. Em 1959 ele vendeu todos os seus pertences e partiu para lá. Nessa jornada ele aprendeu inglês e descobriu a soul music, apaixonando-se pela influência social que esse ritmo exercia na vida da população negra americana. Embora tenha ido para os Estados Unidos com a intenção de estudar cinema e televisão, Tim não realizou trabalhos cinematográficos, mas conseguiu fazer um curso de televisão na Universidade de Nova York, onde Tim Maia morava. Ele residia no bairro do Harlem. 4 anos depois, Tim foi deportado para o Brasil, depois de ser preso por roubo e posse de drogas. Seu talento musical era muito abrangente. Ele cantava, tocava, compunha e até mesmo atuava como maestro. Apesar das suas habilidades, as portas da indústria musical brasileira não se abriram facilmente para o Tim Maia, não. Em 1963, quando ele chegou no Brasil, o mercado fonográfico brasileiro estava fortemente vinculado à televisão, que preferia outros modelos americanos, como o Elvis e o Ye Ye Ye, algo que a Jovem Guarda dominava com excelência, por isso fazia um sucesso absoluto naquela época. E seguindo essa tendência, o Tim Maia estava completamente fora dos padrões musicais e estéticos da televisão, que por sua vez também tinha influência sobre a indústria fonográfica. Assim ele teve que se contentar em compor músicas para a turma da Jovem Guarda. O principal expoente da Jovem Guarda nessa época era o Roberto Carlos, seu ex-companheiro de Sputnik. E o Tim ele teve uma relação muito controversa com o Roberto Carlos, uma relação de amizade meio conturbada, meio estranha. Tem relatos que Tim morou com Roberto por um tempo e acredita que a música Azul da Cor do Mar foi escrita durante esse período, pois Tim observava a vida de rockstar do Roberto enquanto ele ainda contava moedas, Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro rei. No entanto, a relação entre eles eventualmente se rompeu e, pelo que se sabe, nunca mais recuperaram a amizade. Eu lancei ele quando ele chegou de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não fala mais comigo, não conheço os filhos dele, entendeu? Isso que eu acho que é uma pena, uma amizade de infância, de garoto. Então, o que eu sinto, viu, Bruno Lombardi,
É a perda do Roberto Carlos. Olha como eu amava ele, como era grande. Agora não dá mais pé, porque o Roberto já foi, eu também já fui, cada um do seu lado. O álbum de estreia do Tim Maia foi em 1970. Intitulado com o mesmo nome, Tim Maia, e foi apenas o início aí de uma carreira, uma trajetória musical muito grandiosa, né? Entre 70 e 98 ele lançou 29 álbuns de estúdio e 3 álbuns ao vivo. O último disco se chama Sorriso de Criança. Foi destacando aí ao longo desses 28 anos a sua genialidade musical, que foi reconhecido aí com vários prêmios de melhor cantor e etc. Tim Maia não apenas acumulou prêmios, mas também deixou sua marca na cena musical com uma série de hits em diversos ritmos, transitando habilmente entre dançantes e românticos. Ele contava com uma banda espetacular chamada Vitória Regia. Tim Maia conquistou o coração do público com as suas canções. A genialidade do Tim Maia foi evidente desde seu primeiro disco, e já apresentava grandes sucessos destinados a se tornarem verdadeiros hinos, como O Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento e Você Fingiu. E uma grande curiosidade sobre esse disco esse primeiro disco ele teve a colaboração na composição com o Cassiano. E uma das características marcantes aí do Tim Maia era sua constante insatisfação com o retorno, né, durante suas apresentações. E esse ouvido insatisfeito levou ele a diversos problemas com gravadoras. Mas aí ele foi levando, e quando ele finalmente compreendeu aí os meandros da indústria musical, ele decidiu fundar sua própria gravadora em 1975, que ele deu o nome de Seroma, que era uma abreviação ao seu nome completo, que mais tarde também foi alterado para Vitória Regia. A gravadora do Tim foi responsável por um dos momentos mais icônicos da sua carreira, o período do Tim Maia racional. Durante essa fase, o Tim Maia estava profundamente envolvido com uma seita chamada Universo em Desencanto, que combinava elementos de diversas religiões, elementos filosóficos e até mesmo os discos voadores. O Racional Volume 1 e 2, que foi lançado em 1975, inclui sucessos como Imunização Racional, Bom Senso, No Caminho do Bem, etc. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada. E é importante destacar também que na época a crítica não recebeu muito bem o álbum não. Deu uma baita de uma ignorada nesse disco. O Tim Maia também logo depois ele tentou apagar esse momento aí dele da memória pública de todas as maneiras, né? Por conta de uma decepção que ele teve aí com o líder da seita, e inclusive ele até acabou saindo dessa seita, né? Mas nos anos 90 o Tim Maia Racional ganhou um status cult, né, que era uma época ali que houve um resgate das músicas dos anos 70 aqui no Brasil. E aí o Tim Maia, aí, como a maioria sabe, ele gostava de tomar um mé, né? Ele gostava de álcool, especialmente o uísque. Você parou de beber, Tim? Parei de beber. Quer dizer, sim, parei. Quantos uísquinhos para relaxar, Tim? 4 garrafas, né? Era o predileto dele. E também ele era adepto aí de uma farofa, de umas flores diferentes. E ele gostava, fazia qualquer hora, qualquer lugar, principalmente antes dos shows. E aí ele se referia a essa combinação aí desse trio como triatlo, né? E em diversas ocasiões isso resultou na sua ausência ou atraso nos shows, né? Certo ponto também começou a queimar a reputação do Tim no meio musical com os contratantes. O Tim Maia ele tinha um temperamento que era extremamente volátil e ele era notavelmente excêntrico também, né? Sua excentricidade foi evidenciada quando, sem querer ali, ele acabou construindo uma casa num terreno errado. E ele só foi perceber o erro quando a casa já estava quase pronta. E além disso também ele não exagerava só no triatlo não. Ele também exagerava na comida. Ficou a vida inteira aí na luta contra a obesidade, né? Ele iniciava tratamentos para perder peso e não conseguia seguir até o final por ter uma vida desregrada também, né? E no final ali da sua vida ele já enfrentava sérios problemas de saúde decorrente a esse estilo de vida desenfreado, que incluía obesidade, diabetes, complicações respiratórias, enfim, várias coisas. Em 1996, por exemplo, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, para remover uma gangrena de Fournier, que é sim uma espécie de gangrena, como o nome já diz, e é ali numa zona mais para baixo do corpo, se é que vocês vão me entender.
E aí no dia 8 de março de 1998, né, durante uma gravação de um show para TV no Teatro Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, o Tim Maia tentou realizar uma apresentação, mesmo ciente da sua condição física muito precária, né? Ele não teria possibilidade física para poder realizar esse concerto, aí, esse show. E aí ele tentou, mas ele não conseguiu concluir e deixou o palco diretamente para ser hospitalizado. Vou pedir pra você voltar. Uma semana depois, no dia 15 de março de 1998, ele veio a falecer, aos 55 anos de idade, pesando 140 quilos. E a causa da morte foi uma infecção generalizada. Ele deixou 3 filhos e em 2015, com uma homenagem póstuma, uma estátua de bronze foi inaugurada no Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca, o bairro onde o Tim Maia nasceu e cresceu. Essa estátua serve para eternizá-lo ali, né, fisicamente, como um monumento, mas as suas músicas também já fizeram esse papel, né? O Tim Maia, ele ultrapassa gerações, a figura Tim Maia jamais vai morrer, jamais vai ser esquecida. Vou ficando por aqui, até a próxima, fui!